a gente recebeu uma carta, mas uma carta de Deus. O que Deus diria? O que Deus escreveria numa carta endereçada a mim e a você? Foi justamente esse pensamento que me ocorreu nesse dia, quando eu estava montando esse sermão. A primeira coisa que eu queria dizer aqui aos amados, que igreja somos nós. Igreja é o que está acontecendo aqui nessa noite. Igreja é ajuntamento. Igreja vem da palavra eclesia, né? Da palavra grega eclesia. Antigamente os gregos, eles se juntavam, os gregos, eles se reuniam para fazer as suas assembleias, os seus ajuntamentos, ou a sua democracia. Então, toda vez que ninguém pode dizer assim, eu sou igreja. Não é. Porque, pela definição da palavra, igreja somente é a partir do momento em que acontece o ajuntamento, quando todo mundo vem para adorar, glorificar, engrandecer o nome do Senhor. Esses dias nós estávamos no supermercado, juntou um, juntou dois, daqui a pouco tinha 5 crentes. E eles disseram, vamos fazer um culto? Não, aqui nós estamos comprando batata, comprando cebola, comprando banana. Nós não viemos aqui para adorar, né? Casualmente nos encontramos no mercado, graças a Deus que estávamos todos ali e conversamos algumas coisas, mas igreja é o que acontece aqui. Igreja é o que acontece quando nos reunimos para adorar, para glorificar. Portanto, não tem igreja de uma pessoa, não tem. Quando nos individualizamos em nosso egoísmo, quando nos individualizamos em nosso confinamento, estamos nos separando de Deus e do próximo. O pecado, ele fragmenta, o pecado, ele divide, o pecado, ele separa, mas o Evangelho, ele restaura, o Evangelho, ele une, o Evangelho, ele te insere, lhe coloca em uma comunidade, né? Tem os desigrejados por aí afora, que diz que vai servir a Deus em sua casa, né? E nós sabemos que isso não existe. Uma das principais mudanças que o Evangelho opera é a mudança gramatical. Nós em lugar do eu, nosso em vez do meu. Eu fico imaginando, meus irmãos, o mundo, ele se reúne para quê? O mundo se reúne para beber, para encher a cara, para fazer aquelas reuniões, e toda reunião mundana tem que ser regada na base da cerveja e das bebidas. Então todo mundo já sabe que o mundo é assim. Vai se reunir e tem que beber alguma coisa. Qual que é a beleza do mundo? Nenhuma. A beleza é quando o mundo se une, se ajunta para beber, para farrear. Não tem beleza. Enquanto que a igreja, quando ela se junta, ela se reúne, tem louvor, tem adoração, tem glória, tem aleluia, tem batismo com o Espírito Santo, tem cura, tem dom de língua,
línguas, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. A Bíblia diz: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. A Bíblia diz: não deixemos de nos reunir como igreja. Olha a exortação aqui, ó. Não deixemos de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns. Jesus ensinou em sua oração: vocês orem assim: Pai nosso, Pai nosso. Ele poderia dizer Pai meu Pai, mas ele diz Pai nosso que estás no céu. E também ele vai dizer: ame o seu próximo como a si mesmo. Agora veja só, João, ele está na ilha de Patmos. Ele vai ouvir uma voz de trombeta que lhe chamava a sua atenção. Ele vai ver Jesus glorificado, Jesus transfigurado. Ele vai ver Jesus brilhando de uma forma incandescente, tão forte quanto a luz do sol. Os cabelos eram brancos como a lã, os seus olhos como chama de fogo. Ele vestia um manto branco que ia até os seus pés, trazia um cinturão de ouro, os seus pés reluzentes como bronze. Ele viu o Senhor Jesus ali no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Mas ele viu também 7 candelabros de ouro em volta de Jesus. E esses 7 candelabros, essas 7 luzes em volta de Jesus, são as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, nós temos Jesus, que está no meio. Em volta de Jesus, nós temos 7 candelabros, 7 luzes. E ele diz assim: no meio deles, eu vi alguém semelhante ao Filho de Homem. É impossível ter Cristo sem a igreja. Nós temos que entender igreja, somente a igreja com a presença de Jesus em nosso meio. E o livro de Apocalipse nos avisa que ele está andando no meio da sua igreja. Jesus, ele não está estagnado, ele não está parado, mas Jesus, ele anda no meio da sua igreja. Eu fico imaginando, quando nós lemos o livro de Apocalipse, eu tenho eu gosto de meditar no livro de Apocalipse. Interessante que quando a gente vai ler o capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18, está falando sobre Jesus Cristo, a sua presença maravilhosa. Aí quando a gente vai lá no capítulo 4 de Apocalipse e no capítulo 5, João ele é levado para o céu. Ele vê que Deus está assentado no seu trono de uma forma poderosa. Ele vê que também ao seu lado vê anciãos, 24 anciãos. Ele também vê os querubins ao redor do Senhor. No capítulo 5, ele vê Deus, o livro na mão, e uma pergunta é feita: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Ele percebe que o Filho do Homem chega, pega o livro, desata os 7 selos, ele
separados, os escolhidos. O capítulo 8, as trombetas. O capítulo 9, a ira divina. O capítulo 10, o testemunho das duas testemunhas. Aí nós chegamos no capítulo 12 de Apocalipse. Nós vemos um dragão imenso que estava ali para pegar uma criança, matar aquela criança, mas ele não consegue. No capítulo 13, nós temos uma besta que surge do mar, o anticristo com poder político. Depois nós temos uma besta que surge da terra, que é o falso profeta, que vem para enganar, que vem para mentir, que vem para dizer coisas absurdas. Olha só, o que é mais interessante aqui, a gente ficar olhando para as figuras maravilhosas do Apocalipse. Obrigado, meu irmão. Ou é mais interessante a gente ficar olhando para a igreja? É impossível. Nós temos que falar sobre a igreja, o caminho do céu, e as batalhas contra o pecado passam pela igreja. Não apenas uma igreja, mas são 7 igrejas que representam a totalidade do povo de Deus. O que é igreja, meus irmãos? Igreja é a reunião do povo de Deus. Isso é igreja. O que é igreja, meus irmãos? Igreja é a comunidade de crentes. Eu estou falando isso, eu estou ratificando para os irmãos entenderem a definição de igreja. Igreja é um ajuntamento de pessoas. Eu gosto muito do nome Assembleia de Deus. É isso? Porque Assembleia de Deus já fala, eclesia, ajuntamento. Ajuntamento, então, Assembleia de Deus, que é eclesia, ajuntamento do povo de Deus. Sim, são pessoas comuns de uma região geográfica específica. Interessante que as comunidades, as igrejas, elas não são citadas em termos de caráter, em termos de piedade ou heroísmo, mas cada igreja é citada na sua localização geográfica, por exemplo, ou no seu título também. Nós temos a igreja de Éfeso, nós temos a igreja de Esmirna, nós temos a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia. Nós temos aqui também a igreja Assembleia de Deus, a famosa Assembleia de Deus, que a minha esposa botou a foto aí, quando essa igreja tinha acabado de ser pintada, né? Lembra dessa foto aí? Lembra desse coqueiro aí? Dessa palmeira? Essas palmeiras. Então a gente tem a Assembleia de Deus, nós temos também a Igreja Batista, que está aqui atrás da gente, né? Então é geográfica. A igreja não é conhecida pelo seu caráter, pela sua piedade, pelo heroísmo, não. Cada igreja é conhecida pelo seu título, atualmente é pelo seu título: Igreja Assembleia de Deus Bethesda, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, mas antigamente Igreja de Éfeso, Igreja de Esmirna. E a igreja, ela veio do pecado. A igreja, ela veio do mundo. Lá em Efésios capítulo 5, verso 14, diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A igreja, ela foi criada por
baseada no poder do Espírito Santo. Quem está aqui conosco é o Espírito Santo. Quem tem capacitado a igreja é o Espírito Santo. Quem tem nos colocado aqui para pregar a sua palavra é o Espírito Santo. Quem tem levantado homens e mulheres nessa igreja aqui é o Espírito Santo. Deus tem levantado homens, Deus tem levantado mulheres, líderes, aleluia, para pregar, para ensinar a palavra do Senhor, mas tudo no poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja somente existe em relação ao Espírito Santo. Se essa igreja existe, não é por causa do pastor, não é por causa de dinheiro, nada disso. Se essa igreja existe, é por causa do Espírito Santo que age, que habita, que testifica, que derrama poder, que derrama graça em nosso meio. Aleluia! Fora de Deus, ela teria uma localização geográfica, mas seria destituída de identidade. Imagina vocês, se essa igreja não tivesse a presença do Espírito Santo. Imagina vocês, se nessa igreja não tivesse a graça do Senhor. Se nessa igreja não tivesse o poder do Senhor. Se não tivesse o poder do Senhor, o que eu vou fazer na igreja? Se Deus não estivesse em nosso meio, por que vamos nos reunir? Por que vamos nos ajudar como igreja? Se Deus não está lá, se eu não sinto a presença de Deus em minha vida, para que vamos nos reunir? Estamos aqui nessa noite porque Deus está conosco. Estamos aqui nessa noite porque o Espírito Santo, Ele é o dono dessa igreja. Ele é o Senhor desta igreja. Ele é o soberano desta igreja. É Ele que mantém essa igreja de pé, apesar de sermos pecadores. O Espírito Santo tem mantido essa igreja de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Cada igreja, meu irmão, ela tem uma identidade. E Jesus ele vai dar para cada igreja uma parte dessa identidade. Interessante que a igreja de Éfeso, Jesus diz assim: daquele que tem a sete estrelas em sua mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus está dizendo assim para a igreja de Éfeso: eu sou aquele que tem todo o poder. Eu sou aquele que é soberano. E ele está dizendo assim: eu sou aquele que anda no meio de vós, no meio de vocês. Aí, para a igreja de Esmirna, ele já diz assim: daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Os irmãos estavam morrendo por causa da sua fé. E ele então dá uma identidade para a igreja de Esmirna: eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. A igreja de Pérgamo, presta atenção aqui, onde havia uma biblioteca muito famosa, ele diz assim: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu sou aquele que tem uma espada afiada e que corta dos 2 lados. A igreja de Tiatira, que estava vendo muita coisa errada na igreja de Tiatira,
aquele que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele está caracterizando cada igreja, dando a cada igreja uma identidade. E por fim, a igreja de Laodiceia, ele diz: eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu sou o soberano da criação de Deus. Logo, toda a igreja tem a sua identidade. Não existe igreja fora de Cristo. Eu estava pensando, com todas essas características de Cristo, e ele vai se manifestando, cada característica dele, ele vai se manifestando em cada igreja. Cada igreja recebe uma parte, somente o elemento da visão. Nenhuma igreja exibe a perfeição de Cristo. Tem igreja que diz assim: essa é a igreja verdadeira. É isso. A verdade está aqui. Não, meus irmãos, isso não existe. Eu não posso dizer que a Assembleia de Deus de Bethesda, somente nós somos a igreja verdadeira. Não. Nós entendemos que em outras igrejas, aonde o Evangelho é ensinado, a verdade também está lá. Aonde o Evangelho é pregado, a verdade também está lá. Agora, a partir do momento que eu digo aqui para os irmãos, aqui está a verdade, a igreja verdadeira, eu estou limitando Jesus. Jesus está ficando muito pequeno, porque tem igrejas espalhadas por todos os cantos, tem povo adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. É impossível olhar para uma congregação e encontrar nela toda a representação de Cristo. É impossível. Embora com toda certeza possamos ser levados a essa totalidade, se ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas e respondemos em adoração. Para cada igreja, das 7 igrejas do Apocalipse, para cada igreja, Jesus ele se manifesta com uma faceta dele. Os olhos, como chama de fogo. Ele vai se manifestando. Aquele que tem a espada de 2 gumes. Para cada igreja, ele se manifesta de uma forma única. Ele vai dar uma identidade para cada igreja. Agora, se nós queremos, preste atenção aqui no que eu vou dizer. Se nós queremos, se ansiamos pela presença totalitária de Cristo em nosso meio, se você deseja nessa noite, se você está dizendo: Senhor, eu quero a tua presença, assim como Moisés, ele falou: eu quero ver a tua face. Se nós queremos a presença de Cristo em nossas vidas, ou se nós queremos a presença de Jesus em nosso meio, nós temos que ouvir a voz de Deus. Porque ele fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido. Interessante. Tem muita gente que ouve. Vamos dizer diferente, tem muita gente que escuta, mas não ouve. Você quer que eu diga para você de outro jeito? Tem muita gente que está frequentando a igreja, mas não está ouvindo aquilo que está sendo pregado.
saber lhe dizer, ele não vai saber te responder o que o irmão Danilo pregou domingo à noite. Não vai saber. Por quê? Tem muita gente em nosso meio que não está escutando. Ouvir é uma tarefa comum na igreja. As congregações são postos de escuta. Ouvir, meus irmãos, é muito mais do que escutar uma função acústica. Ouvir é um ato espiritual. É um ato espiritual. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, Deus começa a falar contigo. Deus começa a falar com você. Tem gente que na hora da mensagem resolve sair, ir para o banheiro. Tem gente que na hora da mensagem vai querer conversar ou vai mexer no celular. O pregador está pregando, mas ele não está ouvindo espiritualmente. Ele está escutando, mas ele não está ouvindo espiritualmente a mensagem. A mensagem não está falando com ele. Está escutando. Você já ouviu um pai falando assim para sua filha: minha filha, você entendeu o que o pastor pregou domingo? E eu estava do lado. E ela olhou assim para ele: pai, eu não estou me lembrando. Eu falei: meu pai, ela não escutou. Ela não escutou, meus irmãos, o que eu preguei domingo. Ela estava no meio do culto. E eu entendi que não é todo mundo que ouve, não é todo mundo que está conectado com aquilo que Deus está falando, porque ouvir é muito mais do que escutar. Ouvir é um ato espiritual que nós recebemos da parte do Senhor. Isaías vai dizer: todas as manhãs ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. Isaías, ele quer ouvir a palavra do Senhor. Aí eu me pergunto nessa noite: qual é a qualidade do meu ouvir? Presta atenção aqui, para você fazer um autoexame em você mesmo. Estarão os meus ouvidos endurecidos, tampados, insensíveis à sua voz? Como que estão os seus ouvidos? Esse dia eu vi alguém conversando, uma pessoa, só que a pessoa não estava prestando atenção no que ele estava falando, lá na escola. Aí eu cheguei nessa pessoa e disse: a pessoa chegou em você, falou com você, mas você não prestou atenção no que ela estava falando. Ela olhou para mim: realmente, eu não sei o que ela falou. Ou seja, a pessoa estava insensível, a pessoa estava com o ouvido endurecido, tampado. Será também que a minha atenção é apenas superficial? Não é uma atenção superficial como aquela parábola lá do semeador, um solo rochoso, em que tudo brota, mas não tem raízes firmes lá embaixo. Será que a minha atenção é uma atenção superficial? Tem ouvido de que não discerne nada? Talvez eu estou ouvindo, mas não estou discernindo nada. Aceita tudo que ouve e raramente fica com a verdade. Não estou discernindo
sobre Jonas. Uma criança, o Mateus, estava lá em cima, e a gente falava sobre o peixe que engoliu Jonas, e ele falando para o pai, né, sobre aquele peixe, né, a imagem estava sendo produzida aqui em cima, de uma baleia, engolindo aquele profeta, e ele falando, pai, né, o peixe. Ele estava entendendo o que estava acontecendo naquela mensagem. Uma criança estava ouvindo espiritualmente a mensagem que estava sendo pregada, anunciada naquele dia. Meus amados, nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Ouvir é um ato espiritual. Deus fala. O primeiro elemento, quando Deus fala, é um elemento de orientação espiritual. É uma afirmação precisa. Cada mensagem, cada carta, as igrejas do Apocalipse começam dizendo assim. Deus começa dizendo, na sua carta, a igreja, Deus começa dizendo assim, para nós que fazemos parte da igreja, eu conheço. Deus está dizendo aqui para mim, ou para você, eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu conheço, eu discerno, eu vejo tudo. Deus diz, eu sei de tudo. Nada pode escapar dos meus olhos. Tudo está patente diante de mim. Primeira coisa que Deus diz em sua carta, para mim e para você, é mais ou menos assim, ó, a tua vida está totalmente diante de mim. A tua vida, toda a sua vida é patente aos meus olhos. Não tem como você ocultar a sua vida de mim, diz o Senhor. Eu lhe conheço precisamente, né? Ele sabe tudo que diz respeito ao povo de Deus nesse lugar aqui. Deus sabe tudo ao meu respeito. Deus sabe tudo ao teu respeito. Primeira coisa, então, ele fala assim, eu lhe conheço. No grego é oida, eu discerno. Primeira coisa, a igreja recebe um estímulo, a igreja recebe um elogio. A igreja de Éfeso, Deus fala sobre o seu trabalho árduo, incansável e atento. A igreja de Esmirna, Deus fala do seu sofrimento corajoso. A igreja de Pérgamo, Deus fala da sua ousadia em seu testemunho. A igreja de Tiatira fala do crescimento. A igreja estava crescendo, a igreja estava desenvolvendo no seu discipulado. E por fim, a igreja de Filadélfia, Deus fala da sua bravura e da sua constância. Somente duas igrejas não recebem estímulos, elogios. É a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. Não tenho que estimular, não tenho que elogiar essas igrejas, porque elas estavam andando de um modo contrário à fé cristã. Então a primeira coisa que Deus diz para nós, eu lhe conheço, eu sei quem você é, os meus olhos estão sobre você. Depois Deus vai dizer assim, eu sei o que você tem feito, eu sei do seu trabalho, eu sei da sua perseverança, eu sei da sua bravura, eu sei da sua integridade. Deus conhece o teu sofrimento, Deus conhece a tua coragem, Deus conhece a sua perseverança, Ele sabe do que você tem feito.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe do que nós temos feito para Ele. Às vezes a gente fala assim para Deus: Deus, será que Tu não sabes o que eu tenho feito para Ti? A gente que é pastor, né, a gente está debaixo da autoridade dele. Ele é o sumo pastor, eu sou subpastor, estou debaixo da autoridade dele. De vez em quando eu estou orando: Senhor, eu sei que Tu tem visto o que eu tenho feito, as minhas dificuldades, mas eu tenho lutado, eu tenho batalhado, eu não tenho desanimado, eu não tenho desistido, eu não parei, eu não recuei. Nos momentos mais difíceis que essa igreja enfrentou, mais tenebrosos que essa igreja passou, eu fiquei na torre de vigia, na presença do Senhor. Eu tenho falado isso, assim também você tem falado, assim também você tem conversado com Deus, e Deus está dizendo para você: Tu és meu filho, você é precioso para mim. Eu tenho visto o que você tem feito, o que você tem realizado na minha casa, na minha obra. As irmãs do departamento infantil, as irmãs com os adolescentes, a juventude, os diáconos, as diaconisas, o círculo de oração. Deus tem visto o que vocês têm feito em sua presença. Mas a carta, além de ter elogio, a carta, além de ter estímulo, a carta tem também o quê? Correção. Olha só que maravilha. Deus começa elogiando, estimulando, arrazoando a minha vida, a sua vida, lhe dizendo coisas boas sobre nós. Depois ele veio o quê? Nos corrigindo. Depois ele veio o quê? Nos disciplinando. Ele fala assim: eu tenho contra você. Ninguém, meu irmão, nenhuma igreja existe em estado puro. Ninguém aqui é perfeito. A igreja é composta de pecadores. Irmão, eu não queira a perfeição, irmão. Não queira a perfeição do pastor. Eu achava que o pastor fosse perfeito, irmão, pelo amor de Deus. Eu achava que a irmã fosse perfeita. Todos nós aqui somos pecadores, todos nós aqui somos falhos, todos nós aqui podemos errar, podemos. A igreja é composta de pecadores. A igreja atrai pessoas que apreciam o ambiente santo, mas que não têm o menor interesse em desenvolver a santidade pessoal. Tem gente aqui que não tem responsabilidade com a santidade pessoal, meu irmão. Tem gente aqui que se esforça, tem gente aqui que jejua, tem gente aqui que consagra. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu comecei a fazer parte de uma turma lá na igreja, a turma da Coca-Cola, porque a gente ia para a igreja. Depois da igreja a gente ia tomar Coca-Cola e comer x-tudo e arrumar uma namoradinha. Não é isso? Graças a Deus que nessa igreja não tem a turma da Coca-Cola. Mas aí eu descobri uma turma diferente lá na igreja. Eles usavam gravata, aquela gravata de crochê, sabe, os irmãos sabem? Ele ia até aqui, uns paletó assim, grossos só. E a Bíblia deles era maior que essa daqui. Eu falei: essa turma que eu quero andar. Porque a turma da Coca-Cola era camisa polo, camisa de marca, enfim, gel no cabelo, aquelas coisas todas.
quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Tem gente na igreja que está no culto. Vai acabar que hora o culto, hein? Vai acabar que hora o culto. Será que o pastor não vai dar a bênção apostólica logo? Porque eu estou querendo dar linha para assistir o meu time lá de futebol, ou ir para comer uma pizza, para fazer aquilo. Ele vai assim, eu quero ouvir mais. Jeová, manda mais a palavra. Eu estou gostando, Senhor. A igreja é assim. Deus está dizendo, eu tenho contra você. Ele diz assim para a igreja de Éfeso, eu tenho contra você porque você abandonou o primeiro amor. A igreja de Pérgamo, ele vai dizer, eu tenho contra você porque você é indiferente aos ensinamentos heréticos. A igreja estava tolerando a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. As coisas estavam sendo pregadas diante dele e ele estava sendo diferente aos erros que estavam anunciando na igreja lá. A igreja de Tiatira está dizendo, eu tenho contra você porque vocês estão tolerando no meio de vós a imoralidade sexual. Está tolerando a imoralidade, está tolerando a prostituição no meio de vós. Eles estavam sendo coniventes com o espírito de Jezabel que estava no meio deles. Havia imoralidade sexual no meio da igreja. Na igreja de Tiatira, havia 3 tipos de pessoas: os fiéis, os que vivem na prática do pecado e os tolerantes. E na igreja de Sardes havia uma apatia espiritual, porque vai dizer, tem fama de estar vivo, mas de fato está morto. Parece que está vivo, parece que aquele irmão está vivo, parece que aquela irmã está viva, parece. Mas Jesus diz, mas está morto. Está morto. Vem na igreja arrastado, mas não tem mais vivacidade, não tem mais graça, não tem mais poder. E por fim, a igreja de Laodiceia estava permitindo que a riqueza e o luxo substituísse a vida do Espírito. O que importa para mim é a riqueza, o que importa para mim é o luxo. E eles não estavam preocupados com a vida do Espírito. Tem gente assim. Tem gente que o negócio deles agora é ganhar dinheiro. O negócio deles agora é comprar isso, é comprar aquilo. Aí fala assim, meu irmão, mas você já foi cheio, meu irmão. Cheio da presença. Não, hoje eu não quero mais saber de ser cheio. Não, tem gente que já foi cheio da presença, profetizava, era uma bênção na casa do Senhor. Agora chega na igreja, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. Enfim, está acontecendo. O que é mais importante? A vida do Espírito ou a riqueza e o luxo? Portanto, a igreja é um lugar onde vamos descobrir o que estamos fazendo, se estamos fazendo certo. Primeiro nós temos a afirmação de Deus, primeiro nós temos o elogio de Deus. Deus está arrazoando sobre nós, falando sobre nós. Mas a igreja também é um lugar onde buscamos saber em que
Jesus vai dizer assim para a igreja de Éfeso: olha, se você não se arrepender, lembra-te de onde caíste e se arrepende e volta ao primeiro amor. Porque se você, olha só o que está dizendo, se você não se arrepender, eu tirarei de você o meu candelabro, eu tirarei de você a minha presença. É isso que está dizendo. Então nós somos aqui coagidos a nos arrepender. O Espírito Santo diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Tem gente que não gosta de ser repreendido, tem gente que não gosta de ser disciplinado. Esses dias eu vi o pastor Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus Brás. Ele chamou a atenção de um pastor muito conceituado, e todo mundo ficou assim, estarrecido, porque o pastor é muito conceituado, dirige uma igreja muito grande, mas ele ficou quieto, não disse nada, foi embora para a sua cidade. Depois o pastor Manuel ligou para ele e falou assim: eu preciso conversar com você, eu quero almoçar com você. Então ele foi lá para Brasília, e o pastor Manuel falou assim: olha, eu chamei a sua atenção porque eu gosto de você, eu chamei a sua atenção porque eu quero o seu reino. E aqui a gente fala assim, ó: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. A disciplina nos ajuda. O treinamento acontece aqui, ó, em 7 áreas da igreja. Nós somos ensinados a voltar ao primeiro amor. Vocês têm que voltar à prática do primeiro amor. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, não tem segundo amor, não tem. Na vida cristã existe somente um primeiro amor. E eu pergunto para você: como que você era no seu primeiro amor por Cristo? Como que você era? Eu digo para os irmãos que quando Jesus me salvou, eu ia a semana toda no monte buscar a face do Senhor. Eu digo para os irmãos que quando Jesus me salvou, eu jejuava um dia sim, um dia não, e jejuava até 10 horas da noite. Não estou me exaltando não, porque eu não faço mais isso, não faço, mas já fiz. Eu digo para os irmãos que a gente evangelizava a cidade toda, a gente ia nas praças, nos bairros, falar de Jesus, pregar a palavra do Senhor. E se eu perguntar aqui para os irmãos, cada um vai ter uma história para contar do seu primeiro amor, como que foi, o que Deus fez, o que Deus realizou. Agora eu queria que você fizesse uma comparação. Eu sei que nós crescemos, eu sei que nós amadurecemos, eu sei que nós não temos mais a mente de um menino espiritual conforme nós éramos. Eu sei que hoje nós somos adultos na fé, mas eu lhe pergunto: dá para comparar o que você fez lá no passado, no seu primeiro amor, do que você tem feito nos dias atuais? Será que você está ganhando vidas? Será que você está evangelizando? Será que você está orando? Será que você está buscando a face do Senhor? Aleluia! Ensinando a sofrer, ensinando a falar a verdade, ensinando a ser santo, ensinando a ser autêntico, ensinando a cumprir a missão de adorar ao Senhor Jesus.
disciplino todo aquele que eu amo. Eu tenho que aceitar a disciplina na minha vida. Glória a Deus. Eu tenho que aceitar a correção na minha vida. Glória. Porque a correção ela vai melhorar o meu caráter. A correção vai fazer com que eu cresça, com que eu melhore como ser humano, como crente, como pai, como esposo. E para terminar, a última parte aqui é as promessas. Tem promessa para quem continuar firme na presença do Senhor. A promessa que Ele nos dá é a vida eterna. E essa vida eterna, ela é oferecida de maneiras distintas para as igrejas. Para a igreja de Éfeso, a vida eterna é a árvore da vida. Para a igreja de Esmirna, a vida eterna é a coroa da vida. Para a igreja de Pérgamo, a vida eterna é uma pedra branca, que você vai ter o seu novo nome, que você terá no céu. Para a igreja de Tiatira, a vida eterna é a estrela da manhã, o poder que Deus vai lhe dar. Para a igreja de Sardes, a vida eterna é vestes brancas na presença do Senhor. Para a igreja de Filadélfia, a vida eterna é você ser coluna do templo de Deus. E para a igreja de Laodiceia, a vida eterna é comer e reinar com Cristo. Então que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus venha derramar das bênçãos profundas sobre a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos falar com Deus.